A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nessa tarde eu venho trazer mais uma palavra de vida, uma palavra viva para a sua vida. Amados irmãos, hoje que se encontra em 2 Coríntios 10. A defesa do seu ministério. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança a ousadia que espero ter com alguns, que nos julgamos como se andássemos segundo a carne. Porque quando andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e todos altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento e a obediência de Deus, de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a aparência do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pensam o tal sido que estáis somos na palavra por cartas. Estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não somos usados, classificamos-no ou comparamos com alguns, que se louvam a si mesmo, mas que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão sem entendimento. Porém não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta da medida que Deus nos deu, para chegar até vós. Porque nós não entendemos além do que convém, como se não tivéssemos chegado até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança em que crescemos a nossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que além de vós, não no campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já está preparado. Aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem se gloria, se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus, irmãos. Deus é grande, é poderoso. Aqui nós vemos a palavra de Paulo em Coríntios, falando a sua defesa, falando do seu ministério, da sua obra com seu Deus. Aqui em Coríntios nós vemos a segunda epístola de Paulo, né? Falam-se que ele escreveu essas cartas quando estava ali na cidade de Efésios. Fala que Paulo era um grande missionário da palavra de Deus,
Homem que foi transformado, que foi liberto, que teve um encontro com Jesus. E que neste momento ele estava ali fazendo as suas missões, as suas pregações em cidades onde o Senhor ali o enviava, onde aquele homem passava. Agora aquele homem estava ali fazendo uma grande obra, a qual o Senhor tinha levantado. Paulo ali, naquela carta, eu acho, Paulo abre o seu coração sobre o seu ministério para Coríntios, em Coríntios, o tipo de relacionamento que ele mantinha com as igrejas, as suas viagens, explicando suas viagens que eram missionárias. Embora que, como toda igreja, tem os seus problemas, Paulo ali estava escrevendo para expressar a reação da igreja, a relação que ele tinha com Deus, aquele povo em Coríntio. Paulo ele queria expressar seu alívio pela relação com a igreja, diante de tantos trabalhos, diante de tantos tratados que nós temos na igreja. Paulo ali comenta sobre as ofertas que eles faziam para os crentes em Jerusalém. E agora Paulo ali estava agora querendo restaurar a comunhão dos irmãos, que ali naquela igreja tinham sido disciplinados. Ali tinha vários tipos de pessoas, como em todas as igrejas temos vários tipos de pessoas, mas Paulo ali, a partir do segundo, no primeiro, ele já começa falando que ele agora carregava a mansidão de Deus, a benignidade de Cristo. Ele carregava agora a verdade de Cristo. Ele pedia que quando ele estivesse presente, quando ele estava ali presente entre eles, ele era humilde. Mesmo tendo ausentes algumas horas, ele queria orientar a sua igreja. E ele estava falando ali no segundo versículo, que a gente vemos que ele começa a falar que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar confiança, ousadia, que espero ter com alguns. Muitas vezes a gente tem que usar a ousadia que Deus nos deu. Às vezes, por termos tanta confiança em certas pessoas, deixamos de esquecer, deixamos de deixar de um lado a ousadia que Deus nos deu, de falar aquilo que Deus nos mandou a falar com certas pessoas, por questão de nossa confiança. E Paulo lhe falava que espero ter que alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne, como no meio de toda congregação. Muitos têm alguns que falam que essas pessoas estão andando conforme a carne, que estão andando fora da obediência, fora do mandado do Senhor. Mas Paulo lhe fala que andando na carne, não limitando segundo a carne. Aquele que anda a carne, com segundo a carne, suas vontades próprias, ele não se limita. Porque a carne sempre pede algo mais, sempre pede o que é bom para o nosso aproveito, aparentemente. E Paulo agora tinha limitações, como todos nós temos que ter limitações aonde nós andamos.
Devemos produzir a confiança e a ousadia de Deus nas nossas vidas. Paulo estava defendendo o seu ministério, o seu chamado. Muitas vezes muitas pessoas também não entendem, até mesmo dentro da congregação, não entendem o seu chamado, o que Deus te deu. Às vezes você falando que isso é coisa da carne, que é segundo a sua própria vontade. Mas é assim mesmo. Mas poderosas são as coisas de Deus. Quando Deus nos entrega para fazer, ela construi uma fortaleza em volta de nós, em volta daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos caminhando, que mesmo que essas pessoas tentam não entender o chamado que você, meu irmão, minha irmã, tem andado. Fala aqui no versículo 4 que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando nós estamos na milícia, num bom combate, elas são poderosas em Deus. E todas essas fortalezas que têm se levantado, correntes, opressões contra a vida daquele que amam falar a palavra do Senhor, essas fortalezas serão destruídas em nome de Jesus. E tem muitos lugares que muitas vezes você chega, o seu conhecimento que Deus te deu. Assim tem muito como Paulo se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida, tentando fazer cativo todo entendimento. O Senhor te entregou, mas quando nós levantamos na obediência de Cristo, não ficamos cativos perante as situações que se levantam entre nós. Porque muitas pessoas só conseguem enxergar aparências. Muitas pessoas esperam algo mais. A nossa geração está cada vez mais difícil. Está cada dia mais pedindo algo mais, correndo atrás de coisas, de pessoas que façam, que profetizam. Essas pessoas estão também no conhecimento presos, seus entendimentos, que não conseguem ver, não conseguem entender o que o Senhor tem entregado, tem feito. Porque aparentemente, como ali muitos olhais para a aparência segundo a sua carne, segundo a sua confiança em si mesmo, a fortaleza não prevalece. Muitas pessoas esperam algo, ir na igreja, algo mais. Muitas pessoas também assim estão só presentes na casa para dizer que são fortes. Mas muitas dessas pessoas que dizem e apresentam que estão fortificadas porque estão em si mesmo, estão confiando em si mesmo, às vezes até chega a se comparar com outros, se louvam a si mesmo, se medem a si mesmo. A palavra fala no versículo 12 que essas pessoas estão totalmente sem entendimento.
das coisas de Deus. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Às vezes nós estamos na casa, mas estamos nós ausentes. Tais seremos também por obra, estando presente. Às vezes estamos presentes, mas estamos totalmente ausentes, porque por obras não temos apresentado nada, não temos feito nada. E queremos, às vezes, pessoas nos medem, se medem a si mesmo por aquilo que estão fazendo e acabam se gloriando a si mesmo, se louvam, se medem a si mesmo, não aceita repreensão, não aceita conselhos, porque ele já tem o seu entendimento, já tem os seus conceitos, porque acham que o culto deve ali onde deveria ser adoração a Deus, acham que é para si mesmo, onde esquecem de dizer quem é o verdadeiro santo que precisa estar presente. Às vezes cultuam o culto todos, as pessoas estão preocupadas em quem vai louvar. O melhor hino tem que ser o melhor louvor, a melhor voz. Às vezes muitos estão preocupados e quem deve pregar vai ser aquele que tem a melhor pregação, entendimento, aquele que sabe falar, se expressar, se movimentar. Tem muitas pessoas que estão procurando assim o entendimento que venha de si mesmo. Chegam até a se gloriar fora da medida, conforme a reta da medida de Deus, que Deus nos deu. Mas esquecem que Deus quer a sua verdadeira adoração. Esquece de anunciar. Estamos ali para invocar o nome de Deus. É onde somente a glória tem que ser dada a Ele, a honra tem que ser dada a Deus. E muitos se enchem fora da medida, se colocam em cima, esquecendo que quem deu foi o Espírito Santo de Deus, que um dia te usou, te deu entendimento, e Deus te ungiu, te capacitou, te preparou, não para si mesmo, mas para a glória dele, para alcançar almas para o reino de Deus. E às vezes, com um certo momento, as pessoas começam a fazer isso, até mesmo dentro da casa do Senhor, e se esquecendo dos outros, porque ali já não passa mais um culto adorado para Deus, mas sim para si próprios mesmo, para se gloriar, para se promoverem, para mostrarem que talvez aquele culto sem ele, sem a presença dele, não seria o mesmo. Mas eu tenho uma palavra para você. O culto só tem milagre, só tem poder, só tem libertação, só tem restauração, só tem comunhão quando Deus está presente. Não importa seja quantos for. Pode ser um pastor, mais uns 3, 5 membros. Se Deus está presente, a reta medida está conforme a vontade do Senhor. A medida tem que ser o Senhor que tem nos dar. Não queremos nós passar à frente e acharmos que merecemos um lugar de destaque melhor. Pelo aquilo que Deus nos deu. É de Deus. Ele deu, Ele tira, Ele capacita, Ele reverte. Na hora certa Ele também tira. Quando o homem começa a se gloriar e colocar-se sobre ele a glória, porque Cristo, Deus conhece o nosso coração e conhece o que nos convém, e fala que isso, o entendimento que convém, como se chegássemos até a Deus. Devemos nos chegar até Deus. Nós um dia nos achegamos até Deus através do Evangelho de Cristo.
Paulo ali estava querendo falar que não nos gloriamos fora da medida, que não quer estar ali sob presença, por obrigação, a chegada dele, quando chegasse ali em Coríntios. Era para anunciar o evangelho nos lugares, deveriam, aquela viagem, aqueles lugares que ele ia, deveriam ser sido, não somente querer ficar ali, não somente ali, talvez no campo, mas era para ser pregada o evangelho a todos. E todos que estavam ali recebiam. Porque se ele não se gloriava a si mesmo, mas a glória do Senhor gloriava. O Senhor não aprova quem a si mesmo louva, a quem si mesmo diz que eu sou, eu faço, eu posso, porque eu tenho o melhor louvor, o dom é dado de Deus. E quando você começa a louvar sobre o seu próprio ego, aquele louvor fica vago, vazio. Mas quando você louva o louvor para Deus, o Senhor também, aquele a quem o Senhor louva, o Senhor se agrada quando o verdadeiro adorador louva com o coração, com a alma, e ali Deus opera. Porque Deus opera naqueles que querem. Quando ele começa a falar que eu sou humilde, eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Humildade escrita com a simplicidade que há em Cristo. A aparência não pode muitas das vezes apresentar aquilo que as pessoas querem ver. Mas a comunhão é só Deus sabe em você. E a presença do Espírito Santo é a unção, é algo que Deus te deu, que ninguém pode te tirar. Mas se apertem, se apressem, está na simplicidade de Cristo. Porque se alguém pregar para você outro Jesus, que não tem falado, ou se receber do Espírito que não recebestes do Evangelho, muitas das pessoas ali recebem tudo que vem profetizando sobre a sua vida, através sem o conhecimento, sem a intimidade com o Senhor, tem abraçado tantas causas, tantas coisas, e às vezes não podem suportar todas as coisas que nos tem feito conhecer totalmente entre vós. Devemos nós todos os dias nos humilhar a nós mesmos, para que nós sejamos exaltados perante o Senhor. Pelo Evangelho, pelo anunciar o Evangelho de Deus. Deus nos acha graças. Devemos aqui nos servir. Nosso salário será com Jesus lá no céu. É um presente de Deus. A sua vida, você está presente na tua casa do Senhor. Porque há uma necessidade. E a casa deve ser um lugar de adoração, de exaltação a Deus. Não ambiente de pesado. Não ambiente de provação, de lutas, de acusações. Não ambiente de você olhar, reparar quem vai fazer o melhor, quem serve para fazer melhor.
Quem determina é o Espírito Santo de Deus. Ele usa qualquer um na casa, quando está debaixo da unção. Tudo que você tem guardado, tudo que você tem aprendido no Evangelho, tem se tornado pesado para você? Porque é possível nós guardar, nos reservar. E às vezes os fardos se tornam pesados. Mas Deus opera e age em todas as situações. Amados irmãos, nós sabemos que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo visitou a cidade de Corinto em sua segunda viagem missionária. E ali implantou uma igreja. O apóstolo permaneceu a primeira epístola em Corinto por um ano, no meio de ensinando a palavra de Deus. Aqueles novos convertidos, aqueles que se achegavam à igreja. E muitos ali foram convertidos pela palavra. E fala que depois que ele saiu dali, a igreja continuou crescendo na sabedoria, nas manifestações dos dons espirituais. Eram visíveis na igreja. Na primeira carta, a primeira epístola de Paulo, quando o Espírito Santo de Deus está presente, a obra cresce. A espiritualidade do cristão que está verdadeiramente na igreja buscando, ele cresce o seu entendimento, a sabedoria de Deus, e são manifestos. Dons e talentos podemos nós ver, contemplar, e são dados pelo nosso Deus, não dados pelos homens. Fala também que, por outro lado, também cresceram os problemas entre os irmãos. Como toda igreja, enfrenta, apesar de muitos cristãos estamos envolvidos. Paulo, na segunda epístola, começa a exortar a esses que estão dentro da congregação, dentro da casa, que estão se levantando contra o evangelho. Na segunda carta nós podemos ver ali as mesmas pessoas com a autora estavam ali, elas começam a se louvar a si mesmo, a fugir do entendimento, o verdadeiro propósito de Deus naquela casa. E Paulo ali vem exortando aquelas pessoas a voltar ao entendimento, ao conhecimento de Deus, a não se gloriar-se a si mesmo, não se louvar a si mesmo, não fazer cultos para si mesmo, mas se prestar realmente ao Senhor, que ele queria a perseverança, a fé, ser mantida em Deus com aqueles que ele tinha deixado. Mas ali havia também crescido escândalos, os maus usos dos dons, aqueles que fazem o mau uso dos dons para se glorificar a si mesmo. Esse é tolo. Paulo estava ali para corrigir, orientar os irmãos da conduta cristã. E não é fácil ser levantado como missionário, para termos a grande missão de falar a verdade, de pregar a verdade, de exortar. Quando são levantados como missionários de Deus, somos capacitados, preparados para ir para vários lugares, não para só congregar dentro da congregação. Paulo era um verdadeiro exemplo de missões, de missionário. E nas suas viagens missionárias, ele levava as palavras dadas por Deus. Mas enquanto ele ia, muitas pessoas falavam, comentavam a seu respeito.
E diante de tantas circunstâncias, Paulo ali escreveu estas epístolas para corrigir aquilo que às vezes estava faltando disciplina, aquilo que às vezes, muitas pessoas tentam distorcer a doutrina da sua igreja, leva uma doutrina muitas das vezes que não são conforme a vontade do Senhor. Deus deu seu Filho e ressuscitou para nós estivéssemos aqui. Muitos ali carregavam dentro de si medidas bem maiores do que Deus tinha colocado nas mãos. A quantos temos colocado medidas lá em cima, se colocado num pedestal lá em cima, a ponto de achar que é impossível de tocar, impossível de tirar, mas Deus tira. Não importa a situação onde vocês tiram, Deus tira. Quando não tem aprovação do Senhor, o Senhor retira. Porque a orientação era para corrigir, era para edificar a casa. Como os dons, é preciso, o uso dos dons é para edificar a igreja no tempo presente, no tempo que estamos, é para exortar. E é isso que Paulo estava fazendo, exortar aos irmãos que reagem seus dons e sabedorias com amor. Com amor. Paulo estava querendo expressar para eles: começa a usar aquilo que os dons que Deus te deu com sabedoria, mas com amor entre os irmãos. Não para se fortalecer a si mesmo, as suas aparências. O culto não é só para si, o culto tem que ser para Deus, mas tem que haver edificação na casa. Outras pessoas também precisam receber o que está em vós. Não somente te transmite o que é de Deus também, para os outros também que estão ao seu redor, para que estão na casa, estão presentes na igreja. E muitos têm tentado ali buscar seus próprios interesses. Tem usado aquilo que Deus tem te dado por seu próprio interesse, de mal forma, de mau uso, para confundir aqueles que não têm tanto entendimento. Para talvez permanecer ali, portas abertas, a qual o Senhor um dia abriu, mas precisa ter edificação na igreja. Jesus tem que estar presente entre os irmãos. A sabedoria, os dons provém do Senhor. E quando não sabemos usar, causamos uma destruição, um desconforto entre os irmãos. Entre os assuntos, ali estavam os assuntos doutrina. A leitura é fundamental para nos instruir. Muitas das pessoas têm usado a sua sabedoria, eu falo que a sabedoria é humana, para destruir, em vez de edificar. Deus espera encontrar uma igreja perfeita, separada. Você tem que estar separado no conhecimento, na comunhão com o Senhor, na doutrina que vem da palavra, no conhecimento do Demétrio. Também para demonstrar, por mais que o pastor ensine corretamente, sempre haverá problemas.
Sempre haverá discussões, porque é natureza pecaminosa que ainda das vezes estão presentes na vida de muitos crentes que tentam ali, às vezes também entre a igreja, bater de frente com as doutrinas, tentando os distorcer para confundir os que estão chegando. Diante disso tudo, essa carta demonstra a preocupação de Paulo com a cidade, com a igreja em Coríntios. Mas fala que Paulo, durante todas as suas viagens, ali o Paulo, já na segunda epístola, ela começa a comentar o que os crentes faziam. Ele queria restaurar aquela comunhão, aquela visão que o povo tinha dele em sua defesa das suas obras missionárias. Aquilo que havia sido disciplinado uma vez por ele mesmo. Que ainda que houvesse problemas, Paulo queria, embora ainda queria expressar seu alívio em relação à igreja. Restaurar a comunhão. Muitas vezes nós esquecemos de pedir uns aos outros que restaurem a sua comunhão com Deus todos os dias. O que você tem plantado em seu coração, o que você tem plantado durante as suas viagens, as suas idas e voltas nas igrejas, você missionário de Deus, o que você tem plantado na sua terra, como tem sido a sua relação com a igreja diante de tantos problemas, como você tem sentido se ofertado, trazido suas ofertas perante a casa do Senhor. Será que você também tem trazido uma palavra de restauração, de comunhão na disciplina do Senhor, guiada por Deus? Será que você tem mantido uma relação com o coração sobre o ministério que Deus te deu? Um relacionamento que Deus te entregou? Como tem sido agida sua atitude, suas ações durante esse grande ministério que Deus te entregou nas tuas mãos, te chamou? O que tem sido suas obras? Paulo também queria orientar aqueles que tinham recebido os dons, os talentos, que às vezes estavam parados ali, olhando, vendo o que estava acontecendo em volta dentro da congregação, vendo que muitos tinham se levantado, tentando distorcer aquilo que havia um dia plantado. E fala que enche de coragem, de sabedorias, de dons que Deus te deu, que está em vós, mas que vocês não se gloriem a si mesmos, conforme a reta de Deus, que Deus te deu, para chegarmos até Ele, para que o conhecimento chegue até as pessoas. Alguém tem que ministrar, alguém que tem que estar na casa, preparado para receber os que chegar, para receber esse evangelho de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, que cresça abundantemente na sua vida e na vida daqueles que esperam uma nova esperança. Você tem a palavra nessa tarde para aqueles que os oprimidos, que se encontram cativos. Como tem andado você? Você tem andado segundo a sua carne? Que muitas pessoas também talvez podem falar, andam segundo a carne. Você tem deixado a tua carne te dominar?
Porque fala que a carne, ela não milita. Não, a carne não milita. Mas o Espírito que está em você te limita a fugir, a se classificar o que é de Deus, o que não é. A medida. Deus, através dos dons espirituais, te dá a medidas para você falar conforme a vontade dele, para que essa pessoa seja cheia do poder de Deus, que ela se sinta abraçada por um Senhor e necessitada de todos os dias estar nos pés do Senhor, para que cresça a obra do Senhor e seja abundantemente. Nós devemos ser agradecidos por Deus nos permitir estarmos aqui, anunciando um evangelho. Talvez seja hoje para você, que tem um chamado, que foi capacitado, uma vez foi ungido como missionário. É um grande evangelho. Há muitas almas que precisam e necessitam de você. Não nos gloriamos no que já está preparado. Tem muitas pessoas que já pegam a obra e acabam se gloriando em cima daquilo que outras pessoas construíram. Outras pessoas pagaram um preço, construíram para que hoje você estivesse perante a essa posição, a este lugar. Porque gloriaram-se no Senhor. E quando aquele que é gloriado no Senhor, o Senhor aprova. Mas aquele que se gloria a si mesmo, o Senhor não está nele. Porque a glória maior vem de Deus. E Deus não divide o seu reino com ninguém. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós falamos, nós aprendemos. Nós queremos, meu Pai amado, nessa tarde, profetizar sobre as vidas dos missionários evangelistas da Tua casa, Senhor, que venha semear com abundância a graça do Senhor, o Deus poderoso. Nós devemos ser cada dia capacitado, segundo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos preparado. Que essas sementes que estão sendo plantadas por esses homens levantados possam dar frutos da justiça. Que eles possam se enriquecer na obediência, na graça, naquilo que o Senhor tem dado. Abençoa o seu ministério, Senhor, as suas viagens, os seus propósitos que o Senhor tem colocado nos seus corações, meu Pai. Venha abençoar eles, meu Pai, onde colocar as pontas dos pés deles, meu Pai. Que as pessoas sintam a Tua presença, sintam o Teu poder, Senhor. Que sejam cativados, Senhor, que não levam, meu Pai, não sejam induzidos, meu Pai, pela aparência, aquilo que às vezes o homem quer esperar de ver, mas que a Sua glória seja manifestada, o Seu Evangelho seja anunciado em todos os lugares. Que as pessoas conseguem entender o entendimento e possam saber que nós temos medidas que devem ser, meu Pai amado, conduzido pelo Senhor, não pelo homem, para levar esse Evangelho a todos, que alcança a graça, que alcança, meu Pai, pela Tua misericórdia. Nós fomos preparados para sermos levantados a essa grande missão e que Sua glória cresça, que a honra seja dada por Ti, Senhor. Nos ensina a louvar, Senhor. Nos ensina, meu Pai amado, a orar por aqueles que precisam. Levanta homens e mulheres corajosos, valentes, dispostos, meu Pai, a não renegar a palavra da verdade, aqueles que permanecem firmes na obediência, que não olham para trás, nem andam segundo a sua carne, mas que confiam no Senhor. Fortaleça aqueles, meu Pai amado, que às vezes teve um dia, foi chamado, Senhor, e hoje ela não se encontra, esse homem, essa mulher, esse jovem, na direção certa, porque um dia foi levado também de palavras distorcidas, até mesmo dentro do Evangelho, que abateram, Senhor. Ou que talvez se gloriaram a si mesmo, se colocaram medida a si mesmo,
e os seus projetos, os dons preciosos, o Senhor deu, meu Pai amado, ficaram em segundo plano porque e se esqueceram que foi o Senhor quem entregou. Nessa tarde, Senhor, que essa pessoa possa estar a vida restaurada, que ela possa entender que tudo sem a sua permissão, sem a sua glória, não pode crescer, não pode caminhar, porque grandioso é o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Abençoa esses irmãos, essas irmãs, esse jovem, essa irmã que hoje está escutando, que ela esteja hoje preparada a se levantar e fazer conforme o Senhor ordenou, mas que toda a honra e a glória seja dada por Ti, meu Pai. Abençoa os ministérios, meu Pai, e aqueles que estão nessa luta com a Tua palavra, Senhor, em meio aos campos, em meio às batalhas, Senhor, para levar a verdade, Senhor. Enche de coragem, Teu Santo Espírito, da sabedoria, Senhor. Pai amado, os livre, meu Pai, de todo mal, de todo laço, tudo aquilo, meu Pai, que vem, meu Pai amado, para desviar da Sua palavra, Senhor, para afrontar os Seus filhos. Que eles tenham a sabedoria, meu Pai, do Senhor, que o Senhor deu para edificação, não para destruição, não para envergonhar. Que Sua presença esteja em todos os lugares onde colocar Suas mãos e possam dar frutos. Abençoa eles, não somente eles, mas os evangelistas, os obreiros da Tua casa, os pastores, meu Pai amados, os visitantes que estão chegando sedentos, os instrumentistas. Dai, meu Pai, coragem, força e humildade para um com outros, em nome de Jesus, amém.